E hoje eu vou. Boa noite, pessoal. Eu sou o Alexandre, professor da física, e hoje vamos para mais uma aula sobre eletrodinâmica. Vamos falar sobre circuitos eletrônicos essencialmente. Vamos recordar alguns conceitos e resolver alguns exercícios no final para ver se a gente conseguiu pegar bem a ideia. Então, de maneira geral, para melhorar a experiência, quem está assistindo no computador, pegue a minha carinha que está aí em cima e jogue para um dos dois lados, ou pode dar tela cheia no meu slide, que não tem muito problema. Vocês vão perder esse rosto lindo, mas isso aí acontece. Aqui na capa eu trouxe alguns robôs famosos, a Dolores, o Terminator, alguma coisa de Star Wars para o público mais jovem, que a gente tem que tentar atingir todo mundo. Então vamos lá. A gente precisa, então, lembrar alguns conceitos, e aqui é bem lembrar, porém, não é porque a gente vai só lembrar esses conceitos que a gente não vai tratar eles. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem parar a qualquer momento. Agora, durante o nosso resumo, ou depois nos exercícios, podem ligar o microfone se for o caso, podem digitar aí que vai aparecer um vermelho aqui na tela e aí eu já paro de falar, e aí a gente discute. Tá? Mas então, de maneira geral, eu trouxe aqui os três conceitos fundamentais para a aula de hoje, que são a corrente elétrica, a resistência e a tensão. Tá? A corrente elétrica. Se a gente lembrar que nosso material, de maneira geral, ele é constituído lá por aqueles átomos, que tem um núcleozinho, tem os elétrons. E o que acontece se eu tiver, por exemplo, um fio de cobre, que é essa figura aqui mais à direita? Isso daqui pode ser um fio de cobre. Na parte de cima é um fio de cobre isolado. Eu peguei um pedaço aqui e estou segurando. Os meus elétrons se movimentam, mas sem uma ordem, sem um propósito. Eles estão. Um vai para a direita, aí do mesmo jeito o outro vai para a esquerda, e aí tudo se anula, não tem nada. Porém, quando eu ligo esse fio numa bateria, por exemplo, esses elétrons começam a se mover de uma maneira bem específica, com um movimento ordenado. Então a corrente é mais ou menos nessa vibe. A ideia de corrente elétrica seria o movimento ordenado dos elétrons. Bem? Uma equação que aparece bastante é essa daqui, que é a intensidade da corrente elétrica, que seria basicamente quanto de carga passa no meu fio por unidade de tempo. Se eu pegar aquela redinha de caçar borboleta do Bob Esponja e colocar nesse meu fio, e aí eu vou marcar, pô, quero ficar aqui 60 segundos. Aí eu fico ali marcando, e aí eu vejo, pô, tá passando várias cargas, 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 cargas. Se passaram 1.000 cargas em 60 segundos, eu tenho uma intensidade de corrente. Se passaram 10 cargas, eu tenho outra, bem menor. E aí por aí eu começo a classificar o que é a intensidade da corrente, quando eu tenho uma corrente maior, quando eu tenho uma corrente menor, mas é sempre esse negócio de movimento dos elétrons, tá bem? A resistência elétrica aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas aí eu posso ler para vocês, que eu trouxe uma analogia com algo que a gente conhece, que seria, por exemplo, uma mangueira com uma água fluindo. Se a mangueira está lá bonitinha, a água flui sem problema nenhum. Se em algum momento eu aperto a minha mangueira, eu vou oferecer uma resistência à passagem de água. A gente faz isso quando quer jogar água mais longe ou algo do tipo. Mais ou menos é essa a ideia. O meu material ele vai oferecer uma resistência uh, eletrônica dentro do meu sistema. Vai ter algo que vai oferecer uma resistência, certo? Lembrando que isso aqui é mais uma recapitulação. E esse daqui, que eu coloquei tensão, poderia estar entre aspas, que a gente chama de diferença de potencial, que vocês já viram, que provavelmente é o mais difícil dos três. Se a gente pensar de novo com a água, e daria para fazer mais ou menos, é eu pegar a água que está lá embaixo, aí eu levanto ela lá em cima e eu solto. Quando eu soltar ela lá em cima, essa água vai vir com uma energia. E aí essa energia vai realizar algo. Aqui ela só está caindo, mas poderia empurrar alguma coisa ou algo do tipo. E aí essa minha energia vai realizar alguma coisa e vai voltar lá para baixo. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma pilha que tem 9 volts, ela tem lá uma diferença de potencial, tem a tensão associada. E aí vão pensar que aqueles elétrons chegam cansados, cansados. A pilha pega eles lá embaixo, bota eles lá em cima e fala assim, ó, vai, guri, vai trabalhar. Eu dou um tapinha na bunda dele e ele vai fazer o circuito, vai fazer o que precisa. Aí depois ele chega de novo cansado e a bateria vai lá e bota ele lá para cima de novo. Pega ele, carrega, bota lá em cima. Quando ele tá com energia, ela solta. E aí ele vai fazer o que ele precisa. Tá bem? Então, é um resumo.
e não é um resumo. Para quem não viu, não é um resumo, obviamente, mas para quem já viu, é um resumo. Então, se vocês tiverem com alguma dúvida, podem perguntar. Esses 3 conceitos são fundamentais para a aula de hoje. Eles são conectados, vamos dizer assim, pela lei de Ohm, que é essa equaçãozinha aqui. U é a minha diferença de potencial ou tensão, R é a resistência e I é a minha intensidade da corrente ou corrente elétrica. Certo? Lei de Ohm, isso aqui, se vocês puderem tatuar na testa de vocês para ir fazer a prova, porque muito provavelmente vai ter uma questão que precise usar uma lei de Ohm, precisa resolver um circuito ou algo do tipo. Tá? Aqui eu trouxe uma figurinha. Eu não sou muito adepto a esse tipo de figura, mas essa figura dá uma ideia mais ou menos do que está acontecendo. Aqui a gente tem um carinha verde que está escrito amp, de ampere. Ampere é unidade de corrente. Então é a corrente que está tentando passar. Quem é que está empurrando? É o amarelinho volt. Volt, a voltagem, é a unidade da minha energia, diferença de potencial. Então a minha energia está tentando empurrar esses elétrons. E quem é que está atrapalhando? O Ohm, que é a unidade de resistência. A resistência está ali. Peraí, gurizada, vamos com calma. O negócio é livre, mas nem tanto. Então é mais ou menos isso. A energia tenta empurrar, a corrente vai tentando, e a resistência está ali para dar uma brecada. Tá? Então, um breve resumo. Aqui para mim fica meio lagado o meu vídeo, não sei se para vocês fica, de maneira geral, e a minha voz também, mas é isso, tá bem? Qualquer dúvida, se trancar, ou se vocês não entenderem, pode falar, eu volto o conteúdo. Então, vamos adelante. Um circuito elétrico, a gente sabe que seria mais ou menos isso, tem uma fonte de energia, essencialmente, e alguma coisa que está ligada a essa fonte. Por exemplo, uma lâmpada, que eu posso chamar de uma resistência, e depois a gente vai entender por quê. Então é isso, eu tenho uma pilha ligada a uma lâmpada e eu tenho um interruptor. Isso aqui é mais ou menos o que acontece na nossa casa, só que no lugar da pilha a gente sabe que tem aquela rede elétrica que passa lá por cima, lá pelo forro, pela laje. E a gente tem os interruptores para acender e desligar a luz. Tá? Para a gente recapitular um pouco, a resistência que a gente viu anteriormente, ela está representada aqui na minha lâmpada, porque a minha lâmpada vai oferecer uma resistência. Eu tenho a minha fonte de energia, que vai ser a minha fonte de diferença de potencial ou fonte de tensão. Essas palavras, elas popularmente apresentam sendo a mesma coisa. Então, vocês têm que cuidar esse tipo de linguajar, e por isso que eu tento trazer um pouco de cada, falar um pouco de cada coisa. Se vocês conectarem que é a mesma coisa, quando chegar na hora que estiver lendo a questão ali, vocês vão lembrar. Tá. Bem? Então, se eu tenho a minha fonte, que é a minha voltagem, e eu tenho a minha resistência, que é a minha corrente, minha resistência, que é a própria resistência, né? Onde está a minha corrente? É difícil, né? Eu olhar para os meus elétrons e pensar, pô, eles estão se movendo para cá, para lá, para cá, para lá. Bom, eles se movem de duas maneiras. Ou melhor, eles se movem de uma, mas nós podemos classificar ele de duas maneiras. O sentido real, que está indicado aqui por essa flecha à esquerda, que seria o movimento real dos elétrons, saindo do menos e indo para o mais. Menos para o mais, menos para o mais. A gente aborda o sentido convencional, que é meio estranho porque seria como se a gente tratasse o movimento dos prótons. E, de maneira geral, os prótons não vão se mover sozinhos, porque senão focaríamos numa pilha e acertaríamos numa bomba atômica. Então a gente não vai isolar esses prótons para eles se moverem. Mas a ideia é mais ou menos essa. Seriam portadores de cargas saindo do polo positivo e indo até o polo negativo. Ao contrário do sentido real. Esse é o sentido convencional. Ele segue essa ideia porque ele corresponde sim, esse campo aqui tá a mais, desculpa. Ele corresponde ao sentido do campo elétrico do condutor. A gente lembrar lá nas aulas de eletrostática, tem essa relação com o campo elétrico. O que está acontecendo na vida real é isso aqui embaixo. Polo positivo e negativo. Se o elétron sai do menos e vai para o mais, deu até uma gaguejada. Se ele sai do menos e vai para o mais, são os elétrons que se movem ordenadamente. Se ocorre ao contrário, se eu estou analisando saindo do positivo e indo para o negativo, é o sentido convencional. Aqui, os portadores de cargas positivo, tá?
É interessante porque isso aqui pode cair como uma questão puramente conceitual, nos perguntando como qual é a diferença entre o sentido real e convencional, ou se só existe um. Isso aqui pode aparecer de alguma maneira, tá bem? Então, se a gente lembrar que o sentido real é o que a realidade funciona. Na realidade, os elétrons se movem. E o outro sentido é o que não é na realidade, então é o que sobra, que é os prótons se movendo, tá bem? A ideia é mais ou menos essa. Minha câmera fica aqui e meus slides ficam aqui, aí confunde, tá? Mas é isso. Vamos lá. A minha representação, e isso aqui eu fiz questão de trazer na aula de hoje, porque isso aqui é ouro na prova do Enem, que é a representação do meu circuito. Aqui, se eu pensar a minha lâmpada como sendo um resistor, e esse símbolo a gente vai ver depois um pouco mais de detalhe, mas ele é o que mais aparece, seria mais ou menos assim. Aqui eu tenho a bateria, que pode ser representada dessa maneira. Tem o fio que vem daqui, uma barrinha pequena e uma barrinha maior. Duas perninhas, uma menor e uma maior. Tanto essa representação, deixa eu mudar a cor do meu lápis, tanto essa quanto essa são válidas. A princípio, essa daqui ela é um pouco mais comum, tá bem? Mas as duas representam uma fonte de energia, que nesse caso em especial é uma bateria, aquelas baterias pequenininhas. Podia ser pilha, podia ser a própria rede elétrica, enfim. O meu interruptor, ele tem esse formato aqui, tá? O que significa isso daqui? Se a gente analisar, por exemplo, lá naquele sentido convencional que os portadores de carga vêm, eles vêm vindo pelo fio e eles chegam aqui. Aí quando eles chegam no interruptor, eles vão andar para cá, vão andar, e eles chegaram aqui. E aí o que vai acontecer? A gente já pode olhar para eles e perguntar, e o elétron? O que ele vai responder, a gente não precisa nos preocupar muito, porque ele não vai dar um salto daqui de cima onde ele tá até lá embaixo. Ele não vai pegar uma mochilinha aqui com paraquedas e pular, depois abrir o paraquedas. Não. Ele vai chegar ali e vai ficar parado. Significa que ele não vai poder seguir o fluxo dele. Ele não vai continuar o caminho, não vai acender a lâmpada e os elétrons não vão voltar para a bateria. Então, o meu circuito está aberto. Diferente no caso de baixo. E essa é a diferença entre o de cima e o de baixo. Que no de baixo, a representação é que o fiozinho, aqui no fundo roxo fica melhor, o fiozinho está tocando com o de cima, ele não está aberto. Quando ele está aberto, o elétron chega aqui e não sabe o que fazer. Quando está fechado, o elétron chega aqui e passa para cá e vai-se embora. Segue o baile. Tá bem? Então a ideia é mais ou menos essa. A fonte está representada nos dois. Aqui eu tenho como resistência, de maneira geral, representada nos dois também. E no caso de cima, o interruptor está aberto, já que o elétron vai chegar nesse ponto e não vai saber o que fazer, ele não vai poder pular lá para o outro lado. E aqui embaixo ele segue o caminho dele, porque essas coisas estão se tocando. Tá bem? Qualquer coisa vocês podem parar. E esse daqui seria uma espécie de um resumão do que a gente pode esperar na prova do Enem. De maneira geral, tem alguns outros elementos que podem aparecer, mas esses daqui são os mais comuns. Isso não é novidade para vocês já sabem. Isso aqui representaria um fio perfeitinho, aquele de cinema. Esse daqui é a representação mais comum da bateria, da minha fonte, com a perninha maior sendo positivo e a menor sendo a negativa, o símbolo de aterramento, o resistor, que aparece dessas duas maneiras. Aqui eu trouxe uma foto para ver se alguém já viu, ver se vocês já viram esse carinha aqui na vida real. Normalmente ele é bem pequenininho, e aí ele tem as perninhas um pouquinho maior. E aí ele tem esses anéis com cores nem um pouco aleatórias. São cores bem específicas, que eu olho para ele e digo, pô, esse daqui é um resistor X. É esse que eu preciso. Aí eu olho pro outro e esse aqui tem outras cores, não é esse. Tá? Mas isso aí não é importante pra gente agora. Outro símbolo que pode cair é o capacitor, que é esse equipamentinho aqui, que se alguém abrir um rádio, uma TV, alguma coisa, talvez já viu o resistor e o capacitor. O interruptor é mais ou menos essa ideia. De maneira geral, não tem uma regra, mas o fio vai vindo e aí vai ter um pontinho, que é esse pontinho aqui. E aí lá na frente vai ter outro pontinho. E aí, se o caminho entre os pontinhos estiver fechado, significa que eu vou ter passagem dos meus portadores de cargas. Se ele tiver aberto, se esse cara tiver assim, ó, pá, significa que o meu sistema ele não está
Meus portadores de carga estão passando, chegam no momento e eles, deu. Para mim é isso, sextou. Não posso fazer mais nada. Certo? Então aqui meu interruptor está aberto e ele está fechado. Tá bem? Certo? Aqui, por loucura da minha cabeça, eu coloquei nessa ordem, mas acho que inverso seria mais interessante. Esse daqui é o símbolo da lâmpada. Vocês também já podem ter visto a lâmpada acesa aqui, que é o X-Men. Muito esquema. E aqui em cima tem o símbolo desses dois equipamentos bem interessantes, que a gente não vai abordar muito para quem tem interesse nessa parte de eletrônica, essa área. Trabalha bastante dentro do próprio IFSU, na cidade de Pelotas. Não sei se são da cidade de Pelotas. Eu sei que o IFSU aqui na cidade ele é bem expressivo, o curso é bem bom, abrange várias áreas. E aí vocês trabalham bastante com isso. Mas é importante a gente saber o que a gente pode esperar. A gente pode esperar um símbolo mais ou menos assim, que é um A e uma flecha. A de amperímetro. Pô, essa palavra não é tão simples para eu nunca ter ouvido. A gente já ouviu. Amperímetro vem de ampere. Então vamos fazer um caminho. Amperímetro, ampere, corrente. Tá? Então o amperímetro ele detecta a minha corrente. E o voltímetro, volt é a unidade de diferença de potencial. Então a gente vai medir a minha tensão, a minha diferença de potencial a partir desse equipamento. Como ligar eles, esse tipo de coisa, a gente não vai ver agora, tá bem? Mas esses símbolos podem aparecer. E aí, se eu estiver falando do A, se o meu desenho tiver um A, eu sei que ele está identificando corrente. Se tiver um V, ele está identificando a minha voltagem, a minha tensão, outra coisa. Esses caras que são os mais comuns de aparecer, e é o que a gente mais vai trabalhar, de maneira geral. Sei que vocês já resolveram alguns exercícios antes, então hoje é mais uma revisão. Meu slide ficou branco, não estou enxergando nada. Aí, foi. Uma dúvida crucial que a gente tem que ter e que provavelmente vocês já se deram conta, ou os professores da física já perguntaram para vocês, por que a gente associaria esses componentes? Ou melhor, o que seria associar? Associar seria usar mais de um componente no meu sistema. É eu pegar um resistor, esse carinha aqui, e colocar outro depois. Puta, esse símbolo é brabo, né? É a coisa da Xuxa, aquele que as pessoas falam que era satânico. Vamos fazer assim, então. Eu pegar um resistor e ligar em outro, por exemplo, seria uma associação. Mas por que associar? Vamos supor que eu tô lá abrindo meu rádio, e aí eu vejo que tem um carinha desse que tá passado. Tá queimado, aconteceu alguma sobrecarga, algo do tipo, ele queimou. E aí eu olho ele e eu vejo, pô, eu preciso de um resistor de 273 ohms. E aí eu vou em todas as lojas da minha cidade e eu não encontro. Mas, como eu sei física, eu sei que eu posso usar mais de um resistor de uma maneira bem específica que possa substituir perfeitamente esse resistor. E é mais ou menos para isso que a gente vai associar resistores agora. Para eu poder representar mais de um resistor com uma resistência de um só. Isso é meio estranho, mas vamos pensar nesse caso aqui. Nesse caso aqui, eu tenho o mesmo desenho que eu usei antes, que é uma bateria com 9 volts e um LED. Os LEDs, em geral, eles têm uma voltagem limite depende da cor do LED, de vários fatores, é claro, mas nunca ultrapassa 3 volts. Esses LEDs pequenininhos normais são no máximo 2 volts. O vermelho, se eu não me engano, são 2 volts, por aí. Se eu ligar um LED de 2 volts numa bateria de 9 volts, a gente sabe o que vai acontecer. É que nem eu ligar aquele meu Xbox 360, que é 110, sendo que na minha cidade é 220. Se eu ligar direto na tomada, Brasil. Vai subir o cheirão a Cheetos. Eu já queimei um, que é um cheiro de queimado, assim. Então o que eu preciso? Eu preciso nesse sistema de um resistor. Porque esse cara que vai. Oh, pera aí, calma aí. Vamos por partes. Então o resistor vai desempenhar um papel muito importante nesse caso. Um ou mais de um. Eu posso usar mais de um resistores associados, tá? Então, foi, tá? Aqui é um baita resumão e eu fiz questão de colocar bastante texto que depois vocês olhem os slides e vão se lembrar mais ou menos como é que é. Pra gente lembrar só, associação em série são palavras que aparecem no nosso cotidiano. Não de uma maneira muito legal, mas a gente vê, por exemplo, um assassino em série. O que seria um assassino em série? Ele é um cara que vem com uma faca, aí ele mata uma pessoa, aí ele anda mais um pouquinho, mata outra. Então ele mata várias pessoas em sequência. Ele mata várias pessoas em série.
As minhas ligações de resistores em série é mais ou menos isso. Aqui eu tenho o resistor 1 com uma perninha para cada lado. A perninha da esquerda está ligada na bateria e a da direita está ligada em outro resistor. E da mesma maneira o resistor 2. Uma perninha está ligada num resistor, a outra perninha está sobrando. Eu ligo outro resistor nessa perninha. Deu para entender? A ideia é essa. Eu ligo vários resistores, um do lado do outro, em série. O fio que sai da perninha de um resistor liga na perninha de outro. Tá bem? Um resistor liga no outro. Tá? Bem? Formando uma sequência contínua. Tá? É essa a ideia. Fisicamente, o que acontece com esses caras? Se a gente lembrar, as cargas que saem da fonte, as minhas cargas daqui do meu U, da minha fonte, elas saem, elas chegam no resistor 1, vai acontecer alguma coisa com elas, porém elas vão continuar se movendo. Elas vão chegar na 2, vão chegar na 3 e todas as cargas vão voltar aqui de volta para minha bateria. Significa o quê? Que as minhas cargas, todas elas percorrem esse caminho. Então a minha corrente elétrica, ela vai ser igual nos 3 resistores, tá? E é um resumo, mas se alguém não lembrar algo do tipo, pode falar que a gente comenta mais um pouco. Então, a minha corrente elétrica ela é igual nos 3 resistores, certo? Porém, a minha diferença de potencial, a minha tensão, não é igual nos 3 resistores. Se eu analisar só o resistor 1, ele vai ter uma tensão associada a ele. Se eu colocar no 2, eu vou ter outra tensão. No 3, outra tensão. Certo? Se os resistores forem iguais, a tensão em cada um deles pode ser igual, mas ainda assim vai ser diferente da minha tensão da fonte, certo? Porque a fonte vai ter que se dividir aí nesses resistores. Porém, a corrente é a mesma, tá? Em paralelo o negócio é diferente. Por quê? Porque antes os meus resistores estavam ligados um no outro, a perninha de um na perninha do outro. Agora, em paralelo, não. Todos os meus resistores estão ligados à fonte. Como assim? Esse resistor aqui, essa perninha daqui, ela vem e se liga na fonte. Essa daqui também. É isso que o desenho está falando. Esse resistor 2, ele não está ligado no resistor 1. Ele não depende do resistor 1 para viver. Ele está ligado lá na fonte. E por que eu falo que ele não depende do resistor 1 para viver? Porque esses caras aqui dependem. Aquelas árvores pisca-pisca de Natal, se por exemplo acontece um acidente e essa minha lâmpada 2 queima, a minha 3 não vai acender. Agora eu dei uma gaguejada, mas é isso a ideia. Se a 2 queimar, a 3 não acende. Porque os meus elétrons vão chegar aqui e é como se fosse um interruptor aberto. Eles não vão poder passar porque esse cara está queimado. Aqui não. Se a meu resistor 1 queimar, o 2 não tá nem aí. O 2 tá vivendo a vida dele, tá lá piscando todo o brilho dele, dando grau e azar. Certo? De maneira geral, qual das duas ligações a gente usa na nossa casa e por quê? Não vou cobrar que vocês me respondam, tá? Esse sistema online e tudo mais não é tão simples. Se alguém quiser responder, pode ficar à vontade, tá? Mas pensem, essencialmente. Qual das duas a gente usa na nossa casa? Em série ou em paralelo? As lâmpadas da nossa casa, as tomadas, elas são ligadas em série ou em paralelo? Se a lâmpada da entrada da minha casa queima, a lâmpada do meu quarto não acende, a da minha cozinha também não, a da minha área também não, normalmente isso não influencia. Se a minha lâmpada da sala queima, as outras lâmpadas, o resto da casa segue funcionando normalmente. Certo? Por quê? Porque as nossas casas elas são projetadas para serem feitas a rede elétrica em paralelo. Elas são pensadas dessa maneira aqui. Porque, essencialmente, por causa disso, esse é um bom ponto, num primeiro momento. Imagina se queimar uma lâmpada, todas as outras apagarem. Ou eu necessariamente ter lâmpada em todas as minhas peças e elas estarem ligadas. Enfim, isso é um problema bem elevado se a gente levar em conta. E fisicamente. Mas o que acontece fisicamente nessa ligação em paralelo? Bom, nessa ligação em paralelo, todos os resistores recebem a mesma diferença de potencial, recebem a mesma tensão.
que significa? Significa que na casa de vocês, aqui vocês podem ver duas tomadas, uma aqui e uma aqui. As duas tomadas estão recebendo 220 volts, porque elas são ligadas em paralelo. Se elas fossem ligadas em série, a gente já viu que o negócio ia ser diferente. Essa daqui, por exemplo, que vem antes, que a minha entrada da minha casa é para lá, essa aqui que vem antes, ia ter, sei lá, 220. Essa daqui não, essa daqui ia ter uma energia menor associada. Então imaginem, eu poder ligar, por exemplo, o meu liquidificador nessa daqui que é 220 e eu tenho o meu Xbox 110 eu poder ligar nessa daqui que é 110. E as tomadas intermediárias, se tiver, por exemplo, uma tomada com 170, eu faço o quê? Nada. Então é mais ou menos essa a ideia, tá bem? Por que isso é importante? Porque na hora da prova vocês podem projetar a casa de vocês podem lembrar, pô, como é que funciona lá na minha casa? O que acontece? Em série ou em paralelo? Ah, em série, os elétrons eles têm que passar por todos, então a corrente é igual. Mas em paralelo, qual é a tensão das tomadas da minha sala e do meu quarto? É a mesma? Pô, eu acho que é. Mas eu sei que a minha casa é ligada em paralelo, porque se fosse ligada em série, uma lâmpada ia queimar e as outras tudo não iam acender, certo? Então são essas conexões que a gente pode ir fazendo que ajudam vocês na hora da prova, tá bem? Aqui é um casa, né, mas que era para ser um D, tá? Cada resistor recebe uma quantidade de corrente diferente. Anterior, a corrente era igual, a tensão era diferente. Agora, a tensão é igual e a corrente é diferente. Significa o quê? Se R1 for por exemplo, um carregador de celular, ele vai ter uma corrente associada. Se o R2 for um chuveiro, ele vai ter outra corrente associada. Se o R3 for um forno elétrico, ele vai ter outra corrente associada, certo? As correntes são diferentes, porém as energias são iguais, tá? Eu sei que essa aula já foi dada, o professor Felipe deu, o professor Felipe é muito bom, eu adoro a aula dele, mas eu faço questão de comentar novamente, porque esses pontos são importantes e se a gente conseguir internalizar eles, na hora que precisar, a gente dá-lhe pau que vai sair bem na prova, certo? Qualquer vestibular. O cálculo não é novidade para a gente também. Se esses caras estão em série, a resistência equivalente, ou seja, eu substituir esses três resistores por um só, é fácil. É um mais o outro mais o outro. Somou todos, deu a resistência equivalente. Ah, como assim? Se eu tinha lá uma necessidade de um resistor de 400 ohms, mas eu não achei em lugar nenhum. Eu posso ligar dois resistores de 200 ohms em série, de modo que a resistência equivalente vai ser os meus 400, vai ser o que eu desejava, tá bem? Na vida real só, a gente tem que cuidar, porque, por exemplo, se vocês quiserem atingir 400 ohms e ligarem um resistor de 10 ohms e um de 390 depois, em série, vocês atingirão 400 ohms de resistência equivalente, mas dependendo do sistema de vocês, vocês vão ligar o de 10 e ele vai fazer assim, ó, puff, ele vai explodir, certo? Então tem vários fatores aí no meio, tá? Mas isso aqui a gente está vendo a teoria. Em paralelo, o bicho pega, porque essa equação aqui ela é um pouco mais difícil. Para o caso de dois resistores, e aqui eu peço perdão, era para ser um R1, olha, era para ser R1, R2, R3. A equação é um pouco mais dificilzinha, mas se forem só dois, dá uma simplificada e depois a gente vai resolver alguns exercícios, certo? Esse quadro vocês também já viram, mas eu boto de novo para a gente lembrar na hora dos exercícios. Se é em série, a corrente é a mesma, porém, a tensão da fonte é dividida. Se for em paralelo, a tensão é a mesma. Em casa, tudo é 220. A tensão é a mesma, porém, a corrente ela vai ser dividida. Porque os elétrons vão ter que ir um para cá, para lá. Bem? A associação em série é assim, em paralelo é assim. Tá? Resumindo, para a gente resolver alguns exercícios, tá? Então agora vai ser uma loucura, porque eu vou tentar escrever com o mouse para a gente resolver esses exercícios. Tem alguns que eu coloquei a solução direitinho, mas tem outros que eu vou resolver na mão com vocês. Então vamos lá. Questão de vestibular. A diferença de potencial entre os terminais de uma associação em série de dois resistores de 10 ohms e 100 ohms é 220 volts.
qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 10 ohms. Então eu tenho informação do meu sistema todo. Todo o meu sistema, ele recebe 220 volts, certo? Eu quero saber qual vai ser a voltagem no primeiro resistor exatamente. Agora eu falei igual o Edinaldo Pereira. Não foi proposital. Qual é a tensão no primeiro resistor? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que fazer os exercícios para ir pegando a manha do negócio, tá? Então, esse daqui não é muito difícil. Eu preciso trabalhar com o sistema todo. Todo o meu sistema recebe uma tensão de 220 volts, certo? Porém, qual é a resistência equivalente de todo o meu sistema? Não vale eu perguntar para vocês, porque a resposta já está aqui, que é uma ligação em série. Como é que eu sei a resistência equivalente? E agora é a hora que o filho chora e a mãe não vê. Eu vou tentar escrever aqui. Esse mouse aqui tá o cão. Mouse, né? Que a resistência equivalente ela é igual à resistência de 1, que é 10 ohms. Eu vou trocar de mouse, eu acho. Pera aí. 10 ohms. Um segundo que eu vou trocar de mouse. Aí, vai. Então vocês viram a minha cadeira gamer de banco de caminhão. É muito confortável. Então a resistência equivalente ela é de 10 ohms, que é o resistor 1, mais o resistor 2, mais 100. Não melhorou muito, mas pior do que estava, não dava para ficar. E essa resistência total vai ser 110, Jesus, 110 ohms. 110 ohms, tá? O que a gente fez? A gente tinha dois resistores separados. A gente juntou eles de modo que esse meu sistema pode ser representado dessa maneira aqui. Que triste. Tá. De jogar Dark Souls. Se a gente ficar bravo, quebra o mouse. Eu posso representar esse meu sistema, então, como sendo um sistema com um resistor equivalente, certo? Com uma energia de 220 volts. Então, a minha resistência equivalente é 110 ohms, tá? Qual é a corrente que passa no meu sistema? Eu vou usar aquele cara que a gente já conhece, que é a lei de Ohm. O qual R... Jesus, ontem eu dei aula, mas não estava tão ruim. R vezes I. Sistema da UFPEL, sua parte. Mentira, eu adoro o sistema. O que a gente quer descobrir? O U a gente tem, o U tá lá em cima, 220 volts no sistema todo. A resistência do sistema todo a gente sabe, tá ali, 110 ohms. Então eu quero descobrir o I. O que eu faço? Eu isolo o I. O R está multiplicando, então ele passa para o outro lado, dividindo. I. Eita. I igual a U sobre R. Dar aula usando o sistema da UFPEL, vou fazer tudo nos slides já aqui. Sobre R, tá? I igual a U sobre R. Quem é U? U a gente conhece, não é novidade. No sistema todo, ele recebe uma energia de 220 volts. Então é 220 ver só os que já estão prontos. 220 sobre a resistência. Quanto é a resistência? É a resistência do 1 ou do 2? Não, é a resistência do sistema todo. Porque eu estou levando em conta a energia do sistema todo. Então é 220 sobre 110, que é a resistência total.
210. 220 sobre 110 dá 2. 2. Que unidade? Estamos trabalhando aqui com corrente. Então é 2 amperes. Tá bem? 2 amperes é a corrente de quem? De R1 ou de R2? Depois de uma pausa dramática, 2 amperes é a corrente que passa em R1 e em R2, porque a corrente é a mesma, é uma ligação em série. Tá vendo como aquelas coisas que a gente comentou, elas são necessárias agora? Então, se a corrente que passa no resistor 1 é 2 amperes e a resistência dele é 10 ohms, qual é a diferença de potencial nesse resistor? Bom, não é nenhuma novidade. Eu tenho aqui a minha equação, a minha lei de Ohm. A minha lei de Ohm, ela me permite fazer esse cálculo sem problema nenhum. Por quê? Porque agora para o caso 1, tá bem? Para o resistor 1. U, U, às vezes aparece V também, mas significa a mesma coisa. R, um R aqui do Harry Potter saiu feio. R, I. R vezes I, tá? Eu quero descobrir o U, o R ou o I. Quero descobrir o U, tá bem? Porque o R eu tenho, é 10 ohms, e o I eu também tenho. Quanto é o I? 2 amperes, calculamos agora. Brasil, segue o baile. Então, o que a gente vai fazer? Vai substituir esses valores aqui. U igual a. Qual é o valor de R? 10. 10 vezes qual a corrente? 2. 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. 20 o quê? O mouse velho de novo. 20. Que unidade? 20 volts. Porque a gente está falando de energia, de tensão. Então a resposta do meu problema é 20 volts. Certo? Vou perguntar para vocês agora. Eu tenho dados suficientes para saber qual seria a tensão no resistor 2? Pensem um pouquinho. Se a pergunta fosse qual a diferença de potencial entre os extremos do resistor de 100 ohms, nesse momento eu teria dados para resolver? A princípio, sim. A priori, eu não tenho problema. Já que a corrente ela é igual no resistor 1 e no resistor 2, e a resistência do resistor 2 eu também tenho. Então, eu vou fazer exatamente o mesmo cálculo que eu acabei de realizar aqui na direita. A resistência agora seria 100, e 100 vezes 2 é 200. Então, dos 220, aqui eu vou ter 20, aqui eu vou ter 200. Vou ter essa sendo a minha energia associada, minha diferença de potencial em cada resistor. Certo? Eu falei para vocês que eles eram diferentes, agora a gente resolveu um exercício que mostra que dá para ser bem diferente. Bem? Tá, vou ver. Essa daqui dá pra gente resolver, não tem muito problema. Vamos ver se o mouse vai cooperar. Dois resistores de resistências 5 ohms e 10 ohms são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. Então é mais ou menos isso daqui, tá? O desenho seria mais ou menos igual, já que aqui são dois resistores associados em série. Nesse caso, um resistor tem 5 ohms e o outro tem 10, tá? 10 ohms. A tensão no resistor 1, do próprio resistor 1, né? Se eu chegar ali e medir qual a tensão nele, eu vou ver que é 100 volts, tá? Essas condições determinam a corrente que passa por R2 e a tensão nos seus terminais. Parece uma loucura, parece difícil, mas essencialmente é o que a gente fez ao contrário, tá? De maneira geral, seria mais ou menos isso. Eu sei que, de maneira geral, porque a gente vai resolver primeiro o caso 1 e depois o todo. Antes a gente resolveu o todo e depois foi para aquele caso. O caso U1, que é meu resistor 1. U1. Eu sei que a resistência dele é 5 ohms. O que dá para usar mais reta. A resistência dele é 5 ohms. E a tensão que ele mede é 100 volts. Ohm,
é resistência. V, a voltagem, é tensão. Então, quem está faltando? Está faltando a minha corrente elétrica. Se a gente olhar para esse caso aqui, dessa lei de Ohm, a gente vai transportar lá para lá. U1 igual a R1, que a resistência de 1 é diferente da resistência do 2, vezes a corrente. Eu preciso colocar o 1 aqui com o subíndice 1. Eu poderia colocar, não tem problema nenhum. Mas eu não vou colocar porque o 1 é igual ao U2, que é igual ao total. Então, se eu colocasse o 1 aqui, talvez ia me complicar. Mais para frente eu olhar e pensar, ué, mas não é igual, por que que... Entendeu? Mas essencialmente poderia colocar. Enfim, a gente tem que saber que é igual para o resistor 1 e para o resistor 2 a corrente. Quem eu quero descobrir? Bah, ela mesmo. Porque U eu tenho, tá aqui, 100 volts. E R1 eu tenho, 5 ohms. Então é aí que eu quero descobrir. O R está multiplicando, passa para o outro lado. Então, I é igual a... O 1 já estava aqui, então continua. O 1 sobre R1. R1 parece um A, né? Mas dá para entender. R1, R1, R1. O 1 é 100 volts, então eu já sei. Aqui em cima é 100 volts. Eu só substituo os valores. 100 sobre R1. Em R1 é 5 ohms. 100 divididos por 5. Aí não é tão difícil, né? O resultado vai dar 20 amperes. Tá? Então, tá. Ela tá com pouca bateria, mas tá carregando. Acho que ele tá gastando mais do que tá carregando. A minha corrente, ela vai ser 20 amperes. A corrente no resistor 1 ou no resistor 2? Azar. A corrente, ela é igual nos dois resistores. Então eu já matei metade da questão. A corrente que passa no resistor 2 é a mesma que passa em 1, 20 amperes. Qual a tensão nos seus terminais? Bom, agora que eu sei a corrente, eu faço exatamente isso daqui. Exatamente a mesma coisa. A resistência no terminal 2 é 10 ohms e a corrente é 20 amperes. Então seria exatamente isso daqui, só que aqui eu colocaria 10 ohms, aqui 10 ohms, e no lugar da corrente eu colocaria 20 amperes, certo? A princípio eu não tenho muito problema em fazer isso, o resultado seria 200 volts, tá? Vou tentar fazer aqui rapidinho. No caso 2, o 2 é igual a R2 vezes, putz, a laje aqui, RI. Tá? Quem é R2? R2 é 10. Então tá aqui. Ficou bem bonitinha essa equação do segundo grau. Hein? 10 botei 100. É 10. Vezes I. Quem é I? É 20. 10 vezes 20 é igual a unidade. Então volta lá. Estamos falando de tensão. Então é volt. 500 volts. Certo? Se eu tenho 100 volts no primeiro resistor e 200 no segundo, a minha bateria ela tem ali 300 volts. Contando que ela tá ali bonitinha ligada só nesses dois bichos. Tá? Não tem muito esquema a princípio. E percebam que é outra questão de vestibular e ela não exige tanto da gente. Lembrar essencialmente da lei de Ohm e pensar fisicamente no meu circuito. O que é uma associação em série? Se eu lembrar que é lá do assassino de série, um depois do outro, ligado perninha com perninha, vocês podem desenhar na prova de vocês, desenhem, rabisquem toda a prova e olhem e pensem, putz, o que vai acontecer com esse elétron? Vai para onde? O que vai acontecer? Deem uma quebrada na cabeça fisicamente, usem a lei de Ohm e o problema vai ser resolvido sem muito problema. Essa daqui eu vou deixar de tema, então, tá? Mas a princípio ela não tem muito esquema, ela é um pouco mais extensa e ela vai exigir que vocês façam o que fizeram antes. Só para formar o problema. Tem vários professores da física que fazem isso, que dizem que é de tema e resolvem toda a questão, tá? Mas eu não vou fazer. Entre os pontos A e B da figura, a figura não veio por algum motivo, ficou perdida aí no PowerPoint. São 3 resistores em série com essas resistências, então a figura não é tão necessária.
eu tenho dois pontos, e entre eles, resistor 1, 2 e 3, com essas resistências aí. Entre os pontos A e B tem uma diferença de potencial de 18 volts. Significa que eles estão ligados ali em duas baterias. 3 resistores ligados numa fonte de 18 volts. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, a primeira coisa, vocês vão calcular a resistência equivalente desse sistema, fazendo o que a gente já viu. Calculou, beleza, guarda essa informação. Agora ele pede para calcular a corrente e a DDP em cada resistor. A corrente vai ser diferente para o resistor 1, 2 e 3? Essencialmente não, ela vai ser a mesma, né? Porque as mesmas carguinhas vão passar por todos e vão voltar e segue o baile. Então, se eu calcular a corrente em um deles, eu sei em cada um. Ou, como vocês vão fazer, e aqui que vem a charada do negócio, vocês vão usar a resistência equivalente, usando ali a diferença de potencial de todo o sistema. Então, vocês vão descobrir a corrente do sistema, certo? Já que a corrente equivalente, ela vai ser igual à corrente do resistor R1, igual ao R2 e igual ao R3, tá bem? Feito isso, tem que calcular a tensão em cada resistor. Vocês vão fazer o que a gente fez aqui. Primeiro num resistor, depois no outro, depois no outro, tá? Aí eu coloco o slide e depois coloco as respostas também para vocês conferirem. Essa daqui, ela é também de vestibular e ela tem mais uma cara familiar assim pro Enem. Analise as afirmações a seguir referentes a um circuito contendo 3 resistores de resistências diferentes associados em paralelo. Então não é mais um na perninha do outro. São todos ligados na fonte, lembra? Lembrem. Um queima o outro, não tá nem aí. São ligados em paralelos e submetidos a uma certa diferença de potencial. Então, se o problema não informou, a princípio não é importante. Vamos analisar. A resistência do resistor equivalente é menor do que a resistência das resistências dos resistores do conjunto. Parece aqueles trava-língua meio estranho, né? Olha o que ele está perguntando. Ele está perguntando se a gente calcular a resistência equivalente e nos perguntar, esse valor, ele é menor do que a resistência deles em conjunto? É meio estranho, tá? Então, acho que é mais fácil a gente continuar analisando as outras, depois a gente volta para matar a charada. Na 2. A corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência. Tá? O que vocês acham? A resistência é menor no resistor de maior resistência? Vamos pensar um pouquinho. E a 3, eu não abordei aqui, mas eu sei que vocês já viram, que seria a potência elétrica. A potência elétrica dissipada é maior no resistor de maior resistência. Vamos quebrar um pouquinho a cabeça, tá? A ideia basicamente é que a primeira é verdadeira, que o resistor equivalente ele é menor do que a menor das resistências, tá? Porque quando eu fizer a minha associação, e aí vocês vão fazer uns exercíciozinhos que vocês vão começar a perceber que esse tipo de informação aparece dos exercícios, que a resistência daquele resistor equivalente ele é menor do que a menor das resistências dos resistores. Se eu pegar ali os 3, o menorzinho, eu vou ver que isso aí é verdadeiro, certo? Porque, essencialmente, esse efeito acontece nas ligações em paralelo. Nas ligações em série, a gente vê que é uma soma direta, assim, é esse mais esse mais esse. A resistência equivalente, quando eu ligo em paralelo, não. O negócio é diferente, eu tenho que analisar o problema de outra maneira. E essa afirmação é válida, por isso que eu trouxe esse exercício. Para a gente se atentar a esse ponto. A 2 é verdadeira, a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência, certo? Porque imaginem que a gente tem um sistema, eu vou fazer um desenho aqui, imaginem que a gente tem um sistema, aqui uma fonte, e eu tenho aqui um resistor, um resistor, tá bonito esse resistor. Tá, a minha corrente, essencialmente, ela vai fazer esse trajeto, ela vai andar por esse fio e vai passar pelo resistor. Agora imaginem que eu pego um fio sem resistência e faço isso daqui. A gente chama de curto-circuito, né? Que eu vou fazer um curto-circuito no meu sistema. O que vai acontecer? Eu vou introduzir um fio que ele não vai ter uma resistência, ou vai ter uma resistência muito mais baixa, quase desprezível, perto da resistência. Então, minha corrente
ela vai fluir por esse fio que não tem resistência. O mesmo acontece se eu colocasse um resistor com uma resistência menor. Que na prática é isso, o fio seria um resistor com uma resistência menor. Então a afirmação 2, olha o meu mouse mexendo sozinho, que fala que a corrente elétrica é menor no resistor de maior resistência, é verdadeira. O meu sistema ele vai fluir para onde for mais fácil de acontecer, pensando lá na minimação de energia. A gente vê um pouco disso em mecânica. E a 3 é falsa, que a potência elétrica dissipada é maior num resistor de maior resistência. Que tem a justificativa, a potência elétrica dissipada é maior no resistor que apresenta menor resistência. Certo? Mas para a gente lembrar mesmo, esse último ponto, então, se a primeira é verdadeira, a segunda também e a terceira não, VVF, letra B. Certo? Agora, então, para a gente finalizar, eu acho, não tenho certeza, eu terminei essas questões faz alguns minutos de colocar no slide, mas eu acho que é a última. Eu tenho 3 resistores idênticos que estão ligados em paralelo. O que significa isso? Eu tenho lá naquele sistema um resistor aqui. Vou fazer retangular que fica mais fácil. Aqui eu tenho 2. E aqui eu tenho. O que está acontecendo? Um resistor, 2 resistor, 3 resistor. Não é o ideal, mas acho que fica mais bonitinho para a gente ver, tá? Bateria. Ligado no meu sistema, tá? É só um esboço só para a gente entender o que está acontecendo. 3 resistores idênticos de 30 ohms cada, então esse cara tem 30, esse tem 30, esse tem 30, estão ligados em paralelo com a minha bateria de 9 volts. Então aqui na fonte tem 12 volts, desculpa, é errado, 12 volts. Então, ele pergunta, ou ele afirma, pode-se afirmar que... Oi, caiu meu vídeo? Tá, segue o baile. Aqui para mim caiu, mas segue gravando. Então, está nos questionando se ele pode afirmar que a resistência equivalente do circuito é letra A, letra B, letra C, letra D, letra E. Como é que a gente vai fazer? E o pessoal está reconectando aqui. Como é que a gente vai fazer? Vamos olhar para esse sistema e vamos lembrar, pô, ligação em paralelo. Em série, a resistência equivalente é uma soma direta. É um mais o outro, mais o outro, mais o outro. Em paralelo, eu tenho que usar aquela equação estranha. E aqui a gente vai usar aquela equação estranha. Tá? Como assim? Se a gente lembrar que a resistência equivalente ela vai ser dada dessa maneira, o inverso, ou seja, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Antes era resistência equivalente igual a R1 mais R2 mais R3. Tá? Então, todos os aspectos que vocês pensarem agora, entre a ligação em série e em paralelo, vai ser o oposto. Um é constante, o outro é a soma, e na hora de calcular a resistência equivalente é o mesmo negócio. Um é a soma direta, outro é a soma inversa. Nesse problema, eu sei que as 3 resistências são iguais. Ou seja, R1 igual a R, R2 igual a R e R3 igual a R. Como todos eles têm o mesmo denominador, eu posso simplesmente somar. Vamos pensar que esse R fosse uma fração, fosse 2, por exemplo. 1 meio mais 1 meio mais 1 meio, eu sei que eu posso somar 1 mais 1 sobre 2. É o que a gente fez aqui essencialmente, tá? Não se assustem porque tem um R no denominador, que isso não é garantia de que é difícil ou que o problema é diferente. Vamos ver se vai voltar o vídeo. Essencialmente é a mesma coisa, é o que a gente já tinha feito. Eu mantenho o meu denominador, já que ele é igual, e eu somo os meus numeradores. Tá bem? Então, desse passo primeiro para cá, se tiver alguma dúvida pode perguntar, pode parar, tá? Mas essencialmente é essa soma. Um R e soma. Como se a gente tivesse feito um MMC e ter dado R aqui embaixo, tá? Chegou aqui, o que a gente faz? Multiplica em cruz. Esse vezes esse. Deixa eu mudar a cor aqui, senão ficar muito... Esse vezes esse e esse vezes esse. R passa multiplicando e R equivalente passa multiplicando. Eu tenho isso daqui. R igual a 3 é R equivalente, tá?
Mas eu quero saber o R equivalente, então eu vou deixar ele sozinho. O 3 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então, R equivalente igual a R sobre 3. Lembra, tá multiplicando, passa dividindo. Quem é R? A resistência. Está lá em cima, 30 ohms. Então, é 30 sobre 3 igual a 10 ohms. Já matamos a questão, é letra A. Porém, a questão nos pede... ela está nos afirmando, né, essencialmente, que a corrente é de 1,2 amperes. A gente pode fazer a conta para ver se bate, para ver se está tudo certinho. Como? Usando a lei de Ohm. U igual a R vezes I, eu quero descobrir a corrente, então eu isolo I. O R está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Ficamos com isso daqui. Quem é U? U no meu sistema é 12 volts, certo? Quem é a resistência equivalente do meu sistema? A resistência total. Acabei de calcular, é 10. Então, 12 sobre 10, 1,2. Fechou todas na letra A. Já temos uma questão da PUC, Pontífice Universidade Católica, certo? Uma questão de resistência em paralelo, que essa equação assusta bastante, eu sei. Quando eu estava no ensino médio, eu me assustava um pouco também. Mas que na verdade ela não é tão difícil assim, certo? Então essa é a última para finalizar, tá? Tá com chave de ouro. Vamos considerar essa associação. Três resistores em paralelo: 10 ohms, 15 ohms e 12 ohms. Está nos pedindo qual é a resistência equivalente do circuito. Bom, a resistência equivalente já é algo que a gente sabe fazer sem muitos problemas. É a mesma equação que nós usamos antes, tá? É esse cara aqui. Aqui a fonte ficou meio pequena, tá? Mas é esse cara aqui. 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Agora o problema é um pouco mais difícil. Por quê? Porque esses resistores não são iguais. Antes eu dizia que todos eram R e eu só somava direto. Esse mais esse deu pra bola. Foi o que a gente fez aqui atrás. Bravo. Foi o que a gente fez aqui atrás, é bravo. Foi o que a gente fez nesse caso anterior. Simplesmente somamos esses numeradores. Agora a gente vai ter que fazer um MMC. Tem outras maneiras de resolver, tá? A gente poderia isolar com essas variáveis, mas eu acho que assim é mais fácil da gente fazer. Quem é R1? É 10. Então eu pego o meu 10 e levo para cá. Quem é o R2? R2 é 15. Então eu pego 15 e levo para cá, no R2. Mesma coisa para o R3, tá? A palavra-chave do problema é MMC. MMC é brabo. Caso vocês tenham dificuldades com MMC, tá? Vocês podem entrar em contato pelo grupo mesmo. Tem professores da matemática, nós da física, eu tenho certeza que qualquer professor da física responderia, vocês ajudaria vocês nesses problemas. Pessoalmente, eu também ajudaria. Então, se vocês tiverem problemas com MMC, coisas do tipo, podem entrar em contato que a gente sempre vai ajudar, tá? Mas o MMC entre 10, 15 e 12, ele é 60. Vocês podem fazer a continha depois para conferir e ver se bate. Se tiver problema, entre em contato sem problema nenhum. Aqui eu não vou fazer porque a gente já está quase no limite. 60 divididos por 10 dá 6. 60 divididos por 15 dá 4. Por 12 dá 5. Fechou esse cara aqui. Então eu somo eles. 6 mais 4 mais 5 dá 15. E eu tenho essa minha equação aqui de baixo. Tá? Equação aqui. O que eu vou fazer? Eu vou isolar o R equivalente. Ou seja, o R que está desse lado dividindo passa para o outro lado multiplicando. E o 60 que está desse lado dividindo passa para o outro multiplicando, certo? Eu vou fazer então uma multiplicação em cruz. Deixa eu botar aqui em uma cor magenta, que essa magenta aqui é muito bonita. Eu multiplico assim, ó, em cruz. Multiplico em cruz, certo? De modo que o meu resultado dessa equação abaixo, 60 sobre 15. 60 divididos por 15 dá 4. A letra A, matamos. Resistência equivalente a 4 ohms. Vejam, temos 10, 15 e 12 ohms. Porém, a resistência equivalente é bem menor, 4 ohms. Certo? Se fosse uma resistência equivalente em série, a resistência se assome. Esse é um valor bem maior do que cada um deles. Tá bem? Letra B. A DDP, ou a tensão em cada um desses resistores. Tá? Qual é o negócio? Qual é o esquema? A minha fonte, ela fornece uma energia de 120 volts.
Então, o resistor 1 vai receber 120 volts. O resistor 2 vai receber 120 e o resistor 3 também. É como se fosse a nossa casa. Se a nossa casa tivesse uma rede elétrica de 120 volts, cada tomada ia receber 120 volts. Então a letra B, a princípio, é a mais tranquila delas, certo? A C a gente vai precisar fazer umas continhas, tá? Mas nada muito especial. Ele pede a corrente elétrica em cada resistor. Então eu vou pegar minha lei de Ohm, que ela já está aqui de uma maneira conveniente, se a gente lembrar é U igual a RI igual a RI, tá? Aqui ele já isolou o I, a gente já deixou o I quietinho, então o R passou para o outro lado. No caso 1, eu tenho o 1, quem é a tensão que o 1 sofre? 120. A gente acabou de ver, tá? Beleza? É a da fonte, porque ele está ligado direto na fonte. Então é 120 sobre a resistência dele, que é 10 ohms. A corrente 1, 12 amperes, tá? Para o caso 2, exatamente igual, pessoal. A tensão é 120, assim como antes. A resistência agora é diferente, ela não é 10, ela é 15. Então a gente bota aqui embaixo 15. 120 divididos por 15 dá 8. No caso 3, para não ser o diferentão da turma, é a mesma coisa. A tensão 120 sobre a sua resistência. Nesse caso 12, então 120 divididos por 12 dá 10 amperes. Acabamos de resolver a questão que pedia as correntes, que é a letra C. A D está nos perguntando qual seria a corrente elétrica total. Bom, a corrente elétrica total é a soma das correntes elétricas individuais. O jeito mais fácil nessa altura do campeonato seria somar o 1 mais o 2 mais o 3, que aí a gente já descobre direto que é 30 amperes. Como assim? A fonte libera 30 amperes e aí ele é dividido, vai um pouco para cada lado. Entra um pouco aqui, entra um pouco aqui, entra um pouco aqui. Que pouco é, a gente acabou de calcular, certo? O I, então, ele tem esse valor que a gente calculou. E o I1 tem aqui, o I2 calculamos e o I3 também, certo? Eu tenho mais esse daqui, eu só vou comentar brevemente, ele vai com os slides também. Esse daqui é só para reforçar, para vocês tentarem fazer depois. A resistência equivalente desse circuito 4, 6 e 12 ohms. Eu vou usar a mesma equação que eu já usei, 1 sobre R equivalente é igual a 1R1 mais 1R2 mais 1R3. Substituo esses meus valores, 4, 6 e 12, tá aqui, 4, 6 e 12. E aí eu faço o MMC, entre 4, 6 e 12. O MMC é 12, então eu reescrevo essas minhas frações com o mesmo denominador, todos com 12. 12 divididos por 4 dá 3, vezes 1 dá 3, e por aí vai. Multiplico em cruz, isolo a minha resistência equivalente e calculo a resistência equivalente, tá? Então não tem muito problema, a questão que pega vai ser mais matemática ali, naquela hora da fração e tudo mais. E aí eu quero que vocês façam, entrem em contato, se precisar, podem conversar com a gente vai receber bem vocês. Então, não tem mais nenhuma dúvida, para a aula de hoje era isso. Esse aqui é o slide de conclusão. Conclusão. Na física a gente faz conclusão assim, ó. Conclusão. Se não tiver mais nenhuma dúvida, então desejo que todo mundo fique bem. Em casa, se possível. Se sair, usa máscara. Higienize bem as suas mãos e tudo. Cuidem dos seus parentes. Que estamos vivendo um momento bem complicado, bem difícil para todo mundo. E é isso. Então, nenhuma dúvida. Boa noite a todo mundo.